E aí galera, beleza? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você é salvo? Você já aceitou Jesus? Então, se você já aceitou Jesus, você vai ter uma dessas 4 características de que você realmente é salvo. E a primeira característica de que você é um cristão salvo é: quando o cristão peca, ele se sente mal. E aqui, como referência bíblica, eu usei o Salmo 51, que foi o salmo que Davi fez para Deus quando ele já estava há muito tempo, guardando o seu pecado, e quando ele viu que as consequências não eram boas, ele fez esse salmo como forma de pedir perdão a Deus, Aí eu peguei só o versículo 1 que fala: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga os meus pecados, segundo as multidões das tuas misericórdias. E eu usei esse salmo como referência por causa disso, porque assim como Davi fez esse salmo também pode servir de base para o verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, quando ele peca, ele fica se sentindo muito mal, ele se sente horrível, isso eu falo por experiência também. A gente se sente mal, a gente, parece que o chão vai abrir e a gente vai pro inferno naquela mesma hora. E esse salmo serve de base para a gente também, porque quando a gente peca, a gente pede para Deus perdão, pede para Ele ter misericórdia, pede para Ele apagar esses pecados, E o cristão verdadeiro, ele sente isso. Quando ele vai pecar, ele já sente o Espírito Santo comandando. Mas quando ele cai, ele sente que o Espírito Santo, comanda ele de uma maneira maior, pedindo para que ele peça perdão, Mostrando a ele que ele errou. E ele se sente mal, se sente angustiado. Tanto é que Davi, ele fala também, nesse salmo, para Deus lavar ele da culpa dele e tal. Por isso que eu usei como referência. Então, a primeira característica é essa. Quando o cristão peca, o verdadeiro, ele se sente muito mal. E o Salmo 51 foi como referência, onde o cristão também pode usar, ou ele mesmo pede, para Deus ter misericórdia, para apagar os pecados dele, e ele faz de tudo para não fazer aquilo de novo, por mais que ele tenha uma natureza pecaminosa. E a segunda característica de que você é um cristão salvo é que você tem prazer na palavra de Deus. O cristão, todo cristão salvo de maneira geral, ele tem prazer na palavra de Deus. E essa, como exemplo, como referência, eu usei o Salmo 1, quando fala, pelo contrário, na sua lei ele medita todos os dias, de dia e de noite. E o Salmo 119, que lá fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, o verdadeiro cristão, o que é salvo, é o verdadeiro cristão salvo. Ele tem prazer na palavra de Deus. Além dele se sentir horrível quando peca, ele tem prazer na palavra de Deus. Pronto, eu vou me usar como exemplo. Quando eu leio a Bíblia, eu pego lá, organizo os estudos que eu vou fazer, aí eu faço uma oração e depois da oração eu começo a ler. Eu leio e entendo lá o que eu entendo. E eu coloco no caderno e tal. E o que eu não entendi, eu tento ler de novo e tal. Mas geralmente, como eu entendo ligeiro, alguns textos são mais fáceis de entender, aí eu pego e coloco no caderno. Aí pego alguma referência e tal também, para o estudo ficar mais completo. E passa um tempinho legal, depois eu vou orar para terminar. Quando eu faço um capítulo por dia, eu fazia um capítulo por dia. Aí eu terminava, aí eu ia orar. Pronto, quando eu fazia aquilo ali, por mais que fosse ligeiro, às vezes eu demorava mais, demorava meia hora, 1 hora por aí. Mas ali eu já me sentia bem. Ali eu já me sentia tranquilo, me sentia em paz. Parecendo que, tirou um peso. Porque quando a gente não lê a Bíblia, quando o cristão não lê a Bíblia, parece que tem um peso, parece que tem alguma coisa, que o dia dele não está completo. E quando lê, o dia fica mais completo. Você se sente bem, você se sente mais, realizado. Você fica mais tranquilo. E óbvio, você fica mais íntimo de Deus, Eu, no meu caso, sou assim. Quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, leio a Bíblia, eu me sinto melhor. Eu me sinto mais, leve, mais tranquilo, com a sensação de missão cumprida. Porque eu não estou fazendo aquilo por um ritual religioso. Eu estou fazendo aquilo realmente porque eu quero ter mais comunhão com Deus. Então, o cristão salvo, ele faz isso não por religiosidade. Ele faz isso porque ele quer viver em santidade. E ele quer viver lendo a palavra de Deus. Ele quer passar o dia lendo a palavra de Deus. Ele quer entender o que Deus tem para ele, o que Deus quer dizer com tal texto e tal. Então a segunda característica é essa: o cristão salvo, ele tem prazer na palavra de Deus. A terceira característica de que realmente você é um cristão salvo é que o cristão salvo, ele não tem medo da morte. E essa, como referência, eu sei Filipenses 1:2, que foi Paulo que disse, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque o verdadeiro cristão, ele não tem medo da morte.
Porque ele sabe que a morte é só um passaporte de ida para o céu. Quando você vê algum ímpio, vamos supor, a galera do mundão, aí você conversa sobre a morte, ele já fica lá o quê? Com medo, já não quer saber. Um não tá nem aí, né? Ah, se morrer em terra, que não sei o que, não sei o que. Não tem medo nenhum. Mas a maioria tem medo, não quer tocar no assunto, sabe? Uns dizem que não sabe para onde vai quando morrer. E o cristão não. O cristão que é salvo, que é o cristão verdadeiro, né? Que tem muitos aí que tem o nome de cristão, mas se você falar da morte ele tem medo. Então esse não é, realmente não é salvo. Mas o cristão que é salvo, quando você fala da morte, ele fica feliz. Porque por mais que a morte não seja algo bom, né? Querendo ou não, a gente é ser humano, a gente não quer morrer. Mas o cristão salvo, ele tem a esperança, ele tem em mente e no coração que quando ele morrer, ele sabe que ele vai para um bom lugar. Não porque ele merece, mas porque ele tomou a sua decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. Aí por ele ter feito isso e viver em santidade, ele vai para o céu quando ele morre. Né? O espírito dele vai para o céu, a alma dele vai para o céu, no caso, o espírito dele volta para Deus e o corpo dele vai para a terra. Mas a alma dele já vai diretamente para o terceiro céu adorar ele. Só esperar o dia do juízo, que a alma vai se fundir com o corpo e ele vai para o céu em corpo, alma e espírito. A não ser que ele seja arrebatado, né? Aí ele não vai provar a morte, né? O que está bem mais fácil de acontecer nos dias de hoje. Aí o cristão verdadeiro é isso, ele não tem medo da morte, ele fica feliz. Ele sabe que a morte é só um passaporte de ida para o céu. Ele vai ver Jesus como ele realmente é. E a quarta e última característica de que você realmente é um cristão salvo é que o cristão salvo ele carrega a verdade que incomoda. E eu usei esse como base em Mateus 10, 18, que fala lá, né, que Jesus fala: por minha causa entregarão vocês aos governadores, reis e com testemunha aos gentios, né, a eles e aos gentios. O cristão de verdade, ele tem seus princípios, isso é óbvio. Ele tem seus princípios, ele tem seus valores que ele aprendeu com Jesus, através de pessoas da igreja, mas aprendeu acima de tudo com Jesus. E por ele não negociar esses princípios e por ele ficar firme nesses princípios, ele vai ser odiado. Tanto é que quando você vê, exemplo, na rua, pessoas pregando arrependimento, santidade, quando as pessoas os cristãos pregam contra o pecado, ele é logo escorraçado na rua, né? O povo já zomba, já xinga, já manda tomar naquele lugar, já fala meio mundo de coisa, né? Alguns vêm e partem pra cima. Por quê? Porque ele tá xingando? Não. Ele tá julgando? Não. Ele só tá pregando contra o pecado, contra a mentira que o mundo acredita, contra as ideologias que o mundo acredita ser normal. E quem anda com Jesus sabe que isso não é normal, porque Jesus não ensinou isso, né? Jesus ensinou santidade, sua doutrina, a viver uma vida saudável, uma vida boa na presença dele, em santidade e arrependimento de pecado. Coisas que a maioria das pessoas do mundo não querem viver. Então, quando vocês verem esse exemplo, um pregador como Vitória Souza da vida, esses pregadores aí que arrastam multidões, por onde ele passa, ele sabe, todo mundo ama, todo mundo quer estar perto, tenha medo, tenha cuidado, porque geralmente cristão que é cristão de verdade, não tem muita gente não do lado dele não, viu? Se tiver só a família e os verdadeiros cristãos estão com ele, e olhe lá, porque o verdadeiro cristão, ele não é rodeado de muita gente. Você não vê, por exemplo, Pastor Eliseu Rodrigues, por exemplo, que é um dos caras que mais prega, né, contra o pecado, é uma das pessoas que mais prega a santidade. Você não vê ele rodeado de gente, você não vê, por exemplo, Caio Modesto do canal Pregando as Escrituras, você não vê ele rodeado de gente. Estou dando aqui um exemplo de pessoas famosas, né, de cristãos famosos, pregadores famosos, que pregam contra o pecado. Você não vê eles rodeados. Aí vocês vê esses pregadores coach que dão uma mensagem que, sabe, vai massagear o ego, sabe, que fala que você pode tudo e tal, que a graça é para todos, que é o evangelho da hipergraça, né? Realmente, a graça é para todos, mas nem todos querem se apropriar da graça, né? Às vezes recebem, mas jogam de lado, porque a salvação não é de graça, ela é pela graça, ou seja, você paga um preço. A graça é o favor imerecido, mas você paga um preço para viver em santidade, né, no caso, para ir para o céu, no caso. Você tem que viver em santidade, você tem que viver se arrependendo dos pecados, você tem que viver uma vida com base na Bíblia, com base como Jesus ensinou. Então essas foram as 4 características, né, de que você é realmente um cristão salvo. Se você tem essas 4 características, parabéns, você realmente aceita Jesus como seu Salvador e você é salvo. Agora, se você não tem nenhuma dessas, é porque você ainda falta entregar a sua vida para Jesus. Então,
Não espere o tempo passar, porque quem dá tempo é relógio, né? Você tem que arranjar seu próprio tempo, você que tem que tomar prumo, né? Tomar vergonha na cara e correr atrás também. Jesus está lhe dando oportunidade. Então vai, corre e abrace. Não espere Deus vir tocar no seu coração e dizer, olha, vem para a igreja. Vem, eu tô lhe chamando, não. Às vezes Deus usa pessoas para lhe chamar. E você, não, eu tô esperando Deus tocar no meu coração. Não, o tempo é hoje. Se você morrer amanhã, por exemplo, lhe chamou hoje, aí pô, você morre amanhã. Aí você não foi hoje para a igreja. Deus o livre uma hora dessa, você morre sem salvação e vai para o inferno. Então, a oportunidade é essa. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue. É uma vida difícil, tem suas tribulações, tem, mas é maravilhosa, pô. Ser crente é bom demais, meu irmão. Eu sou crente há 3 anos, eu me converti em 29 de fevereiro de 2020. Ou seja, eu tinha 18 anos ainda. Eu me converti cedo. Vou fazer 22 amanhã, sabe? Tenho 3 anos como crente e é a melhor vida que eu pude ter. Se eu pudesse fazer de novo, eu faria de novo, sabe? Aceitava Jesus de novo. Então, é uma vida que tem suas tribulações? Tem. Sabe, muitas pessoas não entendem o que você faz, não compreendem o que você faz, mas é uma vida boa, pô, é uma vida maravilhosa, uma vida que você vive na presença de Deus, você vive em intimidade com Deus, você vive aquilo que Deus quer que você viva, sabe, você tá protegido, você tem um pai que pode tudo, sabe, um pai todo poderoso. Então, se você ainda não tomou essa decisão, toma essa decisão, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, para que Ele te adote como filho. A prova é João 1,12. Para todos aqueles que crerem e aceitarem a Jesus, Deus os toma por adoção, vos tornando os filhos de Deus. Ou seja, você não é filho de Deus enquanto você não aceita Jesus. Você é do mundão, você que é do mundão no caso, e fala, sou filho de Deus. Não, você não é filho de Deus, com base na Bíblia. Você só é filho de Deus quando você aceita Jesus, que Deus lhe toma por adoção e te torna filho de Deus. Aí sim você se torna realmente filho de Deus. Então, tome essa decisão hoje, aceita Jesus hoje, procura Jesus enquanto é tempo, porque vai ter um dia que muitos vão procurar e muitos não vão encontrar. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixem um tema aí de vídeo também para mim fazer, para dar uma estudada. E deixem um like e compartilhem, para que esse vídeo chegue a mais pessoas também, para que mais pessoas venham refletir sobre sua vida também. Em nome de Jesus, valeu!